Hidrografia da África. Rios. Níger. Nasce no planalto de Fouta de Jalon e deságua no Oceano Atlântico, percorrendo 4.180 km. Zambeze. Nasce no Zâmbia e deságua no Oceano Índico, percorrendo 2.650 km. Congo, Zaire. Nasce em terras do Zâmbia e deságua no Golfo da Guiné, percorrendo 4.600 km. Lagos. Lago Vitória. Banha terras da Tanzânia, Quênia e Uganda. Lago Tanganyika. Banha terras do Burundi, Tanzânia, Zâmbia e República do Congo. Lago Nyassa. Banha terras da Tanzânia, Moçambique e Malawi. Lagos africanos. Os lagos africanos são um conjunto de lagos de origem tectônica localizados na África Oriental, que inclui alguns lagos mais profundos do mundo. Todos os lagos, exceto o Vitória, ocupam a maior parte ocidental do Rift Valley. A maior parte desses lagos foi formada há cerca de 35 milhões de anos, no Vale do Rift Ocidental, um dos ramos dessa formação geológica que abrange a Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Malawi e Moçambique. Atividades humanas como o desmatamento e a construção de represas causaram drásticas mudanças nos lagos africanos e, por consequência disso, algumas delas sofreram uma redução de até 1 metro em seu nível de águas. No total, os lagos africanos contêm cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água, o maior volume por continente do mundo. No entanto, a construção de represas, a poluição industrial, o despejo de resíduos sem tratamento e o desmatamento estão influenciando fortemente a situação dos lagos africanos. Uma das mudanças mais visíveis foi observada no lago Songor de Gana, habitat de milhares de aves e 2 espécies de tartarugas em ameaças de extinção. Os lagos, assim como os rios, são fontes de água doce para a população que vive em suas imediações. Com uma área territorial de pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, o continente africano é o terceiro em extensão. Cortam a África 3 dos grandes paralelos terrestres: Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, além do meridiano de Greenwich. A África apresenta litoral pouco recortado e é banhada ao oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico, ao norte pelo Mar Mediterrâneo e ao nordeste pelo Mar Vermelho. Tem como os principais acidentes geográficos no Atlântico o arquipélago de origem vulcânicas, Madeira, território ultramarino de Portugal, as Ilhas Canárias, que é território ultramarino da Espanha, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. No Índico, Península da Somália, Ilhas de Madagascar, Ilhas Seychelles, Ilhas Comores e Ilhas Maurício. No Mar Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar, que separa Marrocos da Espanha. No Mar Vermelho, Canal de Suez, que interliga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Teve mais importância quando os navios eram menores, partindo do Oriente Médio em direção à Europa. Os grandes petroleiros dão volta no continente africano por causa do canal ser estreito e não suportar grandes navios como os petroleiros. África, grandes impérios e civilizações. O Rei do Ouro. Mansa Moura foi um dos mais celebrados governantes do Mali, que se tornou imperador em 1312, devido sua grande e extraordinária riqueza, onde até na Europa se falava dele, onde mandou construir um canal para trazer a água do rio para o deserto, a fim de que sua esposa pudesse tomar banho. Portos movimentados. Mali, Songhai, Gana, Benin e Zimbabue eram muitos reinos poderosos na África, onde todos enriqueceram com o comércio de ouro e outros metais preciosos, exemplo de cobre e o ferro. Para os exploradores daquela época, a maior dificuldade era a inexistência de transportes para vencer grandes distâncias. Os ibéricos, principalmente os portugueses, iniciaram a conquista da África, que dos séculos XV e XVIII foi periférica. Fisicamente, o deserto do Saara limitava as áreas de exploração em virtude das temperaturas elevadas e da falta de água. Por outro lado, no sul do Saara, florestas impenetráveis fechavam o acesso dos não-africanos para o interior do território. Os que tentavam atravessá-la normalmente morriam por causa das condições difíceis da região.
Logo, uma série de pontos no litoral norte-africano caíram em mãos europeias. Nessa ocupação restrita, a expansão da fé cristã representou um importante papel. A reação nativa estava presa também à decadência do tráfico caravaneiro no Saara, em demanda do Maghrebe, pois portugueses, depois holandeses, ingleses e franceses desviaram para o litoral atlântico o comércio de ouro e escravos. No século XVI, os turcos otomanos, que destruíram o Império Bizantino e interromperam a Berbéria, ocupam postos estratégicos no litoral, dedicando-se ao curso do comércio cristão no Mediterrâneo. Intermente, os conflitos turco-árabes berberes delinearam-se as atuais Tunísia, Argélia e Marrocos. Os turcos deram ao norte da África uma organização baseada nos chefes locais, prestando tributo a Constantinopla. Aos poucos, o domínio do sultão tornou-se nominal, deixando os governadores militares a iniciativa da administração e conquista. Portugueses na África. O português é fase 5 estados africanos: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Com o francês e espanhol, português tornou-se uma língua posicional na África e uma das línguas de trabalho da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento Sul-Africano. Português coexiste em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com o português baseado crioulo, Alta Guiné e Golfo da Guiné crioulos, e Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, com línguas autóctones africanas, principalmente da família Níger-Congo. A colonização portuguesa da África foi resultado dos descobrimentos e começou com a ocupação das Ilhas Canárias. Ainda no princípio do século XIV, a primeira ocupação violenta dos portugueses da África foi a conquista de Celta em 1415, mas a verdadeira descoberta de África iniciou-se um pouco mais tarde, no século XV. Durante a segunda metade do século XV, os portugueses foram estabelecendo feitorias nos portos do litoral oeste africano. No virar do século, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, abrindo as portas da colonização da costa oriental da África pelos europeus. Período colonial. No início do século XIV, exploradores europeus chegaram à África. No princípio do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolismo no continente africano. As potências europeias desenvolveram a corrida à África, massiva, e ocuparam a maior parte do continente, criando colônias. No início da Primeira Guerra Mundial, 90% das terras já estavam sob domínio da Europa. No fim do século XIX e início do XX, muitos países europeus foram até a África em busca das riquezas no continente. Os seguintes países dividiram a África e formaram países africanos existentes ainda hoje. África em desenvolvimento. Afropecismo ou afrotimismo? Se por um lado a mídia veicula uma imagem miserável de um continente constante, arrasado por guerras, pela fome ou por doenças, por outro, há uma multiplicidade de exemplos positivos de uma África de sucesso e provas concretas de uma economia em pleno crescimento. O CCA, que é composto por 400 empresas americanas, convida os investidores de maneira mais geral a considerar seriamente a África como um lugar de oportunidades. Presente e futuro da economia africana. Sérios problemas impedem o continente africano de atuar efetivamente na economia mundial. A indústria está restrita a poucas regiões do continente. Os produtos do setor primário são produzidos de maneira inadequada. Pouco espaço se destina à produção de alimentos, às populações carentes e grande parte à exportação, com o objetivo de arrecadar divisas. Dessa forma, as comunidades são obrigadas a desenvolver a agricultura de subsistência para manter sua sobrevivência. Regiões da África. O continente é dividido em duas regiões, cada região guarda algumas particularidades, já que é composta de nações com diversas etnias. A mais pobre região africana, a África subsaariana, corresponde à região do sul, deserto do Saara. Ela tem sua economia voltada às plantations. É uma atividade monocultora que ocupa as maiores e melhores terras. A produção acontece o ano inteiro. Os principais produtos cultivados são cana-de-açúcar, café, cacau, algodão, amendoim, banana, abacaxi e chá.
Na mesma proporção é que em plantations são valorizadas, as áreas destinadas à subsistência são prejudicadas. A África subsaariana é riquíssima em recursos minerais como ouro, diamante, carvão, cobre, ferro, petróleo, gás, bauxita, estanho, urânio, fosfato e cromo. A África subsaariana apresenta indústrias tradicionais como as têxteis e alimentícias. Outra grande região africana é a África Islâmica. Essa região corresponde à proporção norte do continente, onde predominam os árabes e a religião muçulmana. Em Marrocos, Argélia e Tunísia, cultivam-se vinhas, oliveiras, fruticultura e cultivo do trigo. No Egito e na Líbia, plantam-se cereais. No Sahel, pratica-se a agricultura de subsistência. Em Mali, Níger, Chad e Senegal, cultivam-se amendoim, arroz, algodão e criam-se caprinos e bovinos. A atividade industrial corresponde na Argélia e Líbia com a exploração de petróleo. Nos outros países da região, as indústrias que se destacam são as tradicionais têxteis e alimentícias, ligadas ao que se produz na agropecuária. Regiões industriais e vias férreas na África. Observe no mapa que as áreas industriais do continente são restritas à região litorânea, mais próximas aos portos exportadores, deixando o interior com pouca atividade industrial. O sistema de transporte não integra o continente. Um exemplo são as ferrovias construídas na época da colonização, que ligam o interior ao litoral para escoar a produção das jazidas de minério até os portos, para serem levados para os grandes mercados europeus, principalmente. As rodovias asfaltadas são poucas e são localizadas nos principais centros urbanos. Além disso, nem todas as pessoas têm acesso aos meios de transportes particulares e aos serviços públicos são precários. A independência política dos países africanos intensificou-se depois de 1940, especificamente com a Segunda Guerra Mundial. Os países autônomos antes dessa época eram Egito, África do Sul e Libéria. O continente africano é palco de uma série de conflitos, consequência da intervenção colonialista, principalmente no fim do século XIX e início do século XX. Esse processo de intervenção interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da população africana. A divisão territorial do continente teve como critério apenas os interesses dos colonizadores europeus, desprezando as diferenças étnicas e culturais da população local. Diversas comunidades, muitas vezes rivais, que historicamente viviam em conflito, foram colocados em um mesmo território, enquanto grupos de uma mesma etnia foram separados. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas, porém novos países se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores europeus, desrespeitando a cultura e a história das comunidades. Estouraram muitos conflitos no processo de libertação ou pós-independência, pois surgiram rivalidades entre grupos políticos e étnicos que prejudicaram o desenvolvimento da democracia e economia em vários países da África.